Uma das profecias deixada por João e que está por cumprir em um tempo muito próximo está em Apocalipse 11, onde João nos revela sobre duas pessoas chamadas por Deus de minhas testemunhas. Estes manifestarão poder, sinais e maravilhas e enfurecerá o anticristo, onde terá seu trono em Israel, levantado pelo povo judeu que não aceitou e nem tem suas vidas fundadas na rocha que é Cristo Jesus, o verdadeiro Messias. A Bíblia nos revela em Apocalipse que haverá duas pessoas cheias do poder de Deus na grande tribulação, conhecidas e chamadas as testemunhas do Deus vivente. Estas testemunhas terão o poder de lançar fogo sobre seus inimigos, fechar o céu para que não chova e também de ferir a terra com pragas sobrenaturais. A obra dessas duas testemunhas será fundamental para que não só o povo judeu, mas muitos gentios ímpios creiam e vejam quem é o Deus verdadeiro. Mas quem será em realidade estas duas testemunhas? Será Moisés e Elias ou Enoque e Elias, como dizem muitas pessoas? Devemos reconhecer que este tema é muito interessante. Para poder compreender um pouco sobre essas duas testemunhas, necessitamos ir em Apocalipse 11, que nos diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o mexas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Este templo que Deus manda medir na terra pode referir-se ao terceiro templo judeu que eles levantarão e que estará pronto nos dias do anticristo. O triste é que quando o anticristo entre em este lugar, chamado por eles de santo, cometerá a abominação de aclamar a ele como Deus e pedirá culto e adoração. Será em este momento que o judeu se dará conta que eles têm sido enganados e terão que fugir ao deserto para escapar da perseguição que o anticristo exercerá contra eles. Por isso que em Mateus 24 nos deixa muito claro dizendo: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Cremos que esta é uma passagem dirigida ao povo judeu, que terá que fugir ao deserto, como também em Apocalipse 12, que apresenta Israel como uma mulher que fugirá ao deserto por 3 anos e meio. Agora entendemos uma coisa: em meio a toda esta confusão dos judeus e a perseguição que será forte contra eles, Deus levantará a duas pessoas que profetizarão e serão de perturbação para o anticristo e seus reis. Vejamos alguns detalhes sobre essas duas pessoas. Em primeiro lugar, é impactante o poder que eles terão para fazer grandes milagres. Diz a profecia que se alguém tentar ou pensar em fazer mal a eles,
fogo sairá de sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal a eles, importa que assim sejam mortos. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E também têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda praga, quantas vezes quiserem. Os milagres que eles farão enfurecerá o anticristo e atormentará os ímpios moradores da terra, assim como o profeta Elias fez com o rei Acabe. O anticristo também terá poder para fazer sinais, porém, estas duas testemunhas enviadas por Deus mostrará o poder verdadeiro de Deus através de grandes sinais e maravilhas. Aleluia! Outro detalhe interessante é que estas duas pessoas são conhecidas como testemunhas do Deus vivo. Deus os chama de minhas testemunhas, e isto revela que eles venham a testificar da verdade que eles conhecem. Eles não só testificará, como morrerá como mártires, porque a palavra testemunha em grego é mártires, e eles vão a declarar ao mundo que os desastres que estarão acontecendo são juízos de Deus e que necessitam voltar seus corações e suas mentes ao Messias verdadeiro, o que já veio e se manifestou há mais de 2000 anos atrás. Também é muito provável que eles estejam pressentindo os 144 mil selados, baixo o mesmo propósito de predicar a verdade aos judeus e aos ímpios da terra, para que se arrependam de seus pecados e aceitem ao verdadeiro Messias. Quando eles terminam seu tempo de ministério, diz a palavra que Deus permitirá que o anticristo faça guerra contra eles e os vença e os matem, para que seus cadáveres permaneçam na praça da cidade, para que todos vejam e fazem piada sobre eles. E tem mais: os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão com sua morte. Estes são os ímpios, os amantes de si mesmo, soberbos e blasfemos. Mas depois de 3 dias e meio, eles ressuscitarão e serão levados aos olhos de todos ao céu, ao qual causará um grande temor em seus inimigos. E agora vem a pergunta: quem será estes 2 ungidos de Deus? Não sabemos, meus queridos. Suas identidades estão ocultas para nós. A palavra fala que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós e aos nossos filhos. E nos diz mais que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor e nem os nossos caminhos os caminhos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, diz o Senhor, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Portanto, a identidade das 2 testemunhas estará no oculto e no escondido até chegar o momento e o tempo determinado pelo Senhor, para que suas 2 testemunhas cumpram o mandato, esta ordem dada pelo Senhor. Hoje vemos que muitos se manifestam dizendo ser o Cristo. Muitos também já estão se manifestando dizendo ser as testemunhas do Apocalipse. Mas não vos deixe enganar,
porque a obra de Deus é diferente da obra do diabo. O diabo manifesta suas obras tocando os tambores. Este som intenso e prolongado, produzido por certas coisas que não edifica e não produz vida espiritual. Diferente de Deus, que trabalha no oculto, deixando para manifestar sua obra no tempo e momento determinado, para que seu poder e sua glória resplandeça na vida do que crê. Aleluia! Muitas pessoas vivem questionando a Deus sobre se as duas testemunhas seriam Moisés e Elias. São como judeus e estão como judeus, que quando se manifestou Jesus, perguntavam se Jesus era João Batista, se era Elias ou um dos profetas, mas não era nenhum desses. Era Jesus, o Filho, ao qual foi enviado para manifestar poder e palavra. Assim também serão as duas testemunhas. Não é nem Moisés e nem Elias, porém terão o mesmo poder de Moisés e Elias. O grandioso desta profecia é saber que o Senhor escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Assim foi desde o princípio, em tempos de adversidades e em tempos de tribulações. A palavra diz que as duas testemunhas estarão vestidas com vestimentas feitas de saco. Vestidos de saco, meus queridos, já vemos muitos por aí. E vestir com vestimentas de pano de saco, até o diabo pode vestir, porque esta é sua obra, enganar a muitos para dispersar sua mente ao verdadeiro propósito de Deus. As duas testemunhas não será reconhecida pelas suas vestimentas, será reconhecida pelo seu poder. Aleluia! Não são as vestimentas dessa terra que fará a diferença, são as vestimentas espirituais, porque são essas que te dão poder. As duas testemunhas estarão revestidas pelas vestimentas espirituais, por isso manifestarão poder. Sua chegada terá um só propósito: predicar juízo, uma mensagem de arrependimento. E o mais importante é este segredo que eles têm e que dá o poder de fazer e cumprir sua missão com eficácia. O segredo se encontra no versículo 4, onde diz que estas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Aqui podemos ver algo especial em este detalhe. Bem, a oliveira é a árvore do qual sai o azeite, que usava principalmente em esta época. Ou seja, as duas testemunhas são chamadas as duas oliveiras, pela profecia de Zacarias 4, que leva uma mensagem de encher do Espírito de Deus para vencer as batalhas. Por outro lado, os castiçais eram instrumentos de iluminação que necessitavam azeite para iluminar. Ambas descrições que Deus usa para estas duas pessoas, ao qual Ele chama de minhas testemunhas, tem que ver com o azeite, no qual é um símbolo importante da unção do Espírito Santo. Aleluia! A estas duas testemunhas de Apocalipse, Deus os chamam de minhas oliveiras, porque sua característica principal é que estarão cheios do poder do Espírito Santo para cumprir a missão designada e brilhar com o testemunho de Cristo. Meus queridos, a unção do Espírito Santo é o segredo para ser vencedores. Com esta unção, Moisés derrubou a Faraó. Com esta glória, Elias desafiou e jogou por terra 450 profetas de Baal. Com esta mesma presença, muitas mulheres como Esther, Débora e Jael
puderam cumprir os grandes mandamentos de Deus. E como testemunho desta unção, glória e presença de Deus, Jesus teve seu ministério tão exitoso que diz a palavra que ele estava cheio do Espírito Santo. E com este mesmo azeite, os discípulos de Cristo puderam ser testemunhas dele e semearam o evangelho a todos aqueles que nele creu. Portanto, nestes tempos finais que estamos a ponto de entrar, buscai a unção do Espírito Santo através da comunhão, oração e tempos a sós com Deus. Estes são os frutos que impactará a terra, parecer e ser a imagem de Deus. Deus, meus queridos, é inesgotável de poder e glória e espera através de nós que podemos ser escolhidos para sermos chamados de suas grandes testemunhas. As duas oliveiras, cheia do poder e do Espírito Santo de Deus. E nunca esqueçam que os castiçais eram instrumentos de iluminação que necessitavam azeite para iluminar. Ambas descrições que Deus usa para estas duas pessoas, ao qual Deus os chama de minhas grandes testemunhas, cheias do meu poder e da minha grande unção.